Seja muito bem-vindo. O nosso papo de hoje vai ser muito bom. Nós vamos falar sobre exageros. Você é uma pessoa exagerada? Você é do tipo que faz uma tempestade num copo d'água, como diria minha avó? Tem pessoas que fazem isso, né? Tem pessoas que de um barulhinho faz um grande alvoroço. E vamos perceber isso, faz parte da personalidade. Isso tudo tem a ver com a nossa formação, a nossa criação, o nosso temperamento, né? Mas tem a ver com o nosso caráter também. E nós vamos nos fundamentar nesse bate-papo dessa tarde em alguns versículos bíblicos e quero começar olhando para o 24º dito dos sábios. O que diz o 24º dito dos sábios, né? Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, diz assim: aquele que se mostra fraco no dia da angústia é porque sua força é pequena. Dias de angústia, dias de aflições, dias difíceis, você permanece firme, inabalável, ou você desmonta, você fica desestruturado conforme a situação, conforme o momento que você está vivendo. Vamos nos mostrar forte no dia da angústia, porque a nossa força vem do Senhor, a nossa fortaleza é o Senhor. Esse final de semana nós falamos com um grupo de homens, também com a nossa congregação, nós falamos sobre a personalidade de Esaú. Esaú, uma história conhecida das Escrituras, Esaú e Jacó, filhos do patriarca Isaac, e os dois já brigavam no ventre. Então tem toda uma história ali. O Esaú era o preferido do pai, o Jacó era o preferido da Rebeca, e essas preferências na família nunca é tão saudável. Acaba trazendo muito transtorno e a história nos diz as consequências disso tudo. Pois bem, quando nós olhamos para Gênesis capítulo 25, versículo 32, nós vamos ver uma das personalidades do Esaú, que é o exagero. Você há de se lembrar a história, ele foi caçar, quando ele volta da sua caça, ele chegou com muita fome, e o Jacó, que não era bobo nem nada, sabendo talvez do impulso do irmão, né, da fragilidade do irmão, ele já deixou um guisado de lentilhas preparado ali, porque com certeza ele fazia isso muito bem, e isso então enganou o Esaú no sentido dele achar que está morrendo de fome. Quando ele chegou, ele exagerou demais, ele falou: me dá um pouco desse teu guisado porque eu estou morrendo de fome. Você acredita mesmo que o Esaú estava morrendo de fome? Não seria um exagero? Ele poderia estar com fome, mas estar morrendo de fome? Eu acredito que não. E aí o Jacó negocia com ele: olha, se você me der o direito da sua bênção, eu te dou um pouco do meu guisado. Você me dá a bênção da primogenitura. E aí o Esaú, nessa personalidade dele, exagerada, fraca, no dia da angústia, ele estava fraco, com fome, ele se mostrou fraco nesse dia, e ele falou: o que me adianta ter a bênção se eu vou morrer? Aí ele negociou então com o Jacó o direito da bênção dele. Então esses exageros, muitas vezes exageros no nosso casamento, faz com que a gente perca a bênção. Como que você pode se mostrar exagerado? De repente você tem um problema, certo? Vamos imaginar um problema, e muitas pessoas nos procuram com problemas para pedir um aconselhamento conjugal, uma ajuda no seu relacionamento. Chega e fala pra gente assim: olha, o meu casamento está tudo errado. Olha só que exagero. O meu casamento está uma bagunça, meu casamento está um caos. Aí a gente costuma dizer: para lá, espera um pouquinho aí, está tudo errado mesmo? Ou tem áreas do seu relacionamento que não estão tão bem, áreas do seu relacionamento que estão em crise? Quer dizer, as pessoas tendem, na hora da angústia, na hora da crise, colocar tudo como se colocasse no liquidificador, misturasse todos os problemas, e aí como que você vai separar isso? Quer dizer, aí o caos já está instalado. O exagero fez com que você não enxergasse saída para um ou outro problema, uma ou outra circunstância. Então exageros levam a gente a colocar tudo debaixo do mesmo nível. E aí a gente costuma perguntar: vamos falar qual é o problema que está assolando o teu casamento agora? Será que é tudo mesmo? Porque a pessoa chega e fala: estou com problema nas finanças, estou com problema com os meus filhos, estou com problema na área da sexualidade, estou com problema na área da comunicação, estou isso, estou aquilo. Aí você começa a conversar com a pessoa e você percebe que nem tudo está tão bagunçado, nem tudo está tão ruim. A gente começa a perceber que tem muitas coisas boas no casamento, tem muitas coisas bonitas acontecendo, mas no ímpeto, na fúria, a gente não enxerga as coisas belas que estão acontecendo no nosso casamento. Isso tem prejudicado muito o casamento. Por isso nós escolhemos esse tema, né? Personalidade de Esaú no relacionamento conjugal. Exageros de Esaú no meu relacionamento conjugal. Olha só, um princípio da gente
analisar quais são os problemas que nós estamos vivenciando. Se você lembra da história dos discípulos no caminho de Emaús, nós vamos perceber Jesus Cristo andando à noite com os dois discípulos deprimidos depois da morte do Senhor Jesus Cristo, e eles estavam andando pelo caminho e de repente Jesus Cristo chega no cenário, naquela noite triste de Emaús, e pergunta: o que é isso que vocês vêm conversando ao longo do caminho? Jesus Cristo percebeu a angústia daqueles dois discípulos. Aí os dois discípulos vão responder para o Senhor Jesus Cristo. Isso nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 24, tá bom? A partir do versículo 19, que nós estamos olhando aqui agora. Aí eles vão falar: por acaso o Senhor é o único, os discípulos falando para Jesus, o Senhor é o único que, estando em Jerusalém nos últimos dias, não sabe dos acontecimentos, dos últimos acontecimentos? Aí Jesus Cristo, o terapeuta Jesus Cristo, o conselheiro Jesus Cristo, ele vai na veia do problema, ele fala: quais acontecimentos? O que é que está acontecendo? Aí eles vão contar a história, aí Jesus Cristo então vai contar a história dele. O texto diz para nós que Jesus, começando por Moisés, conta toda a história da vinda, salvação e ressurreição do Senhor, e começa a aquecer o coração desses discípulos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele vai na raiz do problema. Quando Jesus pergunta para eles o que é que está errado, quais são os últimos acontecimentos, Jesus Cristo estaria dizendo: conte-me a sua dor. Qual é a dor de vocês? Qual é a angústia de vocês? Porque para os discípulos, na noite escura de Emaús, era uma fatalidade tudo o que tinha acontecido. Perdeu-se a esperança. Eles até esqueceram das palavras de Jesus Cristo sobre ressurreição, sobre a promessa de Jesus Cristo que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Pessoas assustadas, pessoas exageradas, acostumam perder de vista as promessas do Senhor. Qual é a tua dor? Para quem você está contando a sua dor? De repente, ao invés de você falar como casal, vocês serem exagerados em todos os problemas que estão vivenciando, que tal você falar a sua dor para sua esposa? Ei, maridão, que tal você falar a tua angústia? Que tal você contar o teu problema? Ou que tal você, esposa, abrir o seu coração para o seu marido e falar: qual é a dor? Conte-me a sua dor. Eu quero falar da minha dor, eu quero falar da minha angústia. Isso está me deixando triste, isso está me deixando angustiado, é isso que está prejudicando o nosso relacionamento. Não é tudo. Vamos parar de exagerar, vamos parar de colocar tudo dentro do mesmo copo, vamos falar da dor do momento. Qual é o momento? O que está passando agora? É crise financeira? Vamos falar sobre crise financeira. Mas nós temos tantas outras áreas bonitas para a gente partilhar, viver, celebrar, se divertir com os nossos amigos. Qual é o problema? É uma crise de identidade de um filho adolescente? Por causa disso você vai exagerar e achar que todo o teu casamento está errado? Seria uma dívida que está acabando com a alegria do seu casamento? E as outras áreas que estão indo bem? Na vida tudo se conserta, queridos. Tudo a gente pode resolver com paciência, com fé, com alegria, dependendo do Senhor. E nós estamos aprendendo um princípio de lidar com as fragilidades da vida, para as fraquezas da vida. O dia da angústia. Essa semana eu aconselhava um jovem e ele trouxe um problema para nós, e ele falando que isso daqui estava incomodando muito ele. Eu fiz o seguinte exercício com ele e gostaria de te ensinar a fazer esse exercício, se é que você já não saiba fazer esse exercício. Qual seja? Você deve colocar, estou aqui, por exemplo, no meio da folhinha aqui, você coloca a tua angústia. Qual é a tua angústia? Qual é a tua necessidade? E em volta dessa angústia, você vai colocando versículos bíblicos. Todos os versículos bíblicos que você conhece, versículos bíblicos que têm promessa do Senhor. Nós temos 365 promessas na Bíblia, uma para cada dia do ano. Então você coloca a tua angústia no centro do papel, você, a tua esposa, você e seus filhos, ou você sozinho na hora da sua devocional, na hora da tua busca de espiritualidade, teu encontro com o Senhor. Coloca ali no meio de uma folha em branco a tua angústia, a tua necessidade. E você começa a colocar versículos bíblicos ao redor dessa angústia. E você vai se surpreender que a tua angústia, ela começa a ficar pequenininha diante das grandezas dos versículos de promessas contidos nas Escrituras. Isso é terapêutico demais. Isso fortalece a nossa fé. Seja qual angústia que for, para cada angústia você tem N versículos para contrapor a angústia da sua alma, a necessidade da sua alma. Vamos fazer esse exercício? Faça isso com a tua esposa. Coloque a angústia, apresente para o Senhor, coloca a tua dor no papel, coloca a tua dor diante dos teus filhos, diante da família. E eu tenho certeza que cada filho teu há de se lembrar de um versículo bíblico para dizer: papai, mamãe, olha o que diz a palavra do Senhor, olha o que Jesus Cristo ensinou, olha o que está escrito através dos profetas, olha o que Deus tem nos ensinado nas Escrituras. Nós vamos nos surpreender. A angústia, ela vai ficar
pequenininha diante da grandeza do poder do Senhor. E eu quero encerrar compartilhando contigo o Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que versículo maravilhoso. De repente, na hora da angústia, aquiete-se um pouco, tranquilize-se um pouco, deixa aplacar o furor, a angústia, e de repente a palavra do Senhor vai tomando conta da sua vida, vai tomando conta do ambiente, vai tomando conta até mesmo do problema. Aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus. Salmo 46, 10. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz e na plenitude do Espírito Santo. Um grande abraço.